Efésios capítulo 5, de 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo em nome dos sujeitando-vos uns aos outros no temor do Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos porque realmente é bom e agradável estar na tua presença. Então, te pedimos, Pai, nessa noite, que o Espírito Santo realmente seja o nosso professor, fale mesmo a tua igreja aqui reunida e nos desafie, Pai, as nossas vidas, que possamos estar cada vez mais perto do Senhor. E assim, Pai, a tua igreja receba a edificação. E se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor faça como te apraz. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos já há algum tempo nessa passagem, aqui, iniciando no capítulo 5, em que somos exortados a andar. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja ali em Éfeso, e ele desafia a igreja, ele exorta a igreja a andar. Esse andar é a nossa prática, é a nossa vida cotidiana, é o nosso procedimento, é o nosso comportamento enquanto estamos nesse mundo, né? Nós sabemos que há uma promessa do Senhor de vir nos buscar a sua igreja, a bendita esperança da vinda do nosso Senhor. E agora há pouco estava até comentando, um irmão comentando comigo, né? A esperança dele é a volta de Jesus, que realmente é iminente. Os sinais da vinda dele têm se mostrado cada vez mais. Então, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto ele não vem, a igreja de Deus tem assim responsabilidades do nosso andar, do nosso viver para o Senhor. Então Paulo, ao longo do capítulo 4 e do capítulo 5, ele vem mesmo exortando a igreja a andar. E semana passada, no último estudo, nós estávamos vendo que Paulo aqui, nesse verso 18, ele está dizendo assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é que nós devemos andar cheios do Espírito Santo. E semana passada nós estávamos vendo realmente a importância do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. Estávamos vendo que ele é imprescindível, né? É imperativo o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há igreja, porque o Espírito Santo mesmo tem uma função grandiosa na igreja. Semana passada nós vimos que ele atua na salvação, no novo nascimento. Ele mesmo sela o nascido de novo com a sua presença. Ele batiza no corpo de Cristo e ele também habita em nós, é presente em nossa vida. Então, a prova que você e eu pertencemos à igreja é a presença do Espírito Santo realmente habitando em nós. Mas Paulo aqui, ele está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não só a presença, mas o enchimento do Espírito Santo. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Em outras palavras, o poder do Espírito Santo
em nossas vidas, no nosso caminhar. E isso é fundamental, porque nós estamos tratando, né, da vida cristã, o andar, e o andar aqui é em santidade. O assunto é em santidade de vida, a nossa santificação. Então, precisamos sim do Espírito Santo para nos ajudar, nos dar mesmo o seu poder para andarmos uma vida que agrade a Deus. No finalzinho do verso 17, o Paulo diz assim: olha, por esta razão não vos torneis insensatos, ou seja, imaturos, ignorantes, mas muito pelo contrário, procurai compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é através do Espírito Santo que ele abre, sim, o nosso entendimento, nos dá compreensão qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida, ou seja, para a vida da igreja, né? Então o Espírito Santo, ele é atuante, ele atua na vida da igreja. E semana passada eu estava enfatizando que a igreja, não é? A igreja não é o prédio, a igreja não é a denominação, mas a igreja somos nós, pessoas, individualmente falando. Nós somos a igreja. Então, a atuação do Espírito Santo na igreja passa a ser o quê? Individual, é pessoal. Não é? Então, é importantíssimo nós aprendermos isso e compreendermos. Não é um emblema, não, mas é uma vida individual, uma vida pessoal, uma vida mesmo em que o Espírito Santo ele atue verdadeiramente, individualmente falando. E nós vimos aqui que o Paulo, ele dá uma ilustração sobre esse enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, porque ele já é presente na vida do salvo, na vida do crente, na vida da igreja. A garantia que nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Paulo, ele esclarece muito bem isso, eu não vou repetir, né? Mas vamos adiante. Então, a prova que o Espírito Santo habita em mim é que ele passa mesmo a agir na minha vida. Mas aqui Paulo dá uma exortação e uma ilustração que ele diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. E o propósito aqui é que nós andemos cheios do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. E ele ilustra aqui como um homem, né, que se embriaga com vinho, ou seja, uma pessoa que usa o vinho, ou seja, o álcool, em sua vida, e o que o álcool faz. Ele ilustra isso, assim como o álcool age na vida de um embriagado, da pessoa que se aposta, se apodera do álcool, é dessa forma que nós devemos permitir, podemos dizer assim, né, que o Espírito Santo haja mesmo em nossas vidas. Então, semana passada eu mostrei, né, o que o Paulo quer dizer, ilustrando quando ele diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou seja, o álcool, essa substância muito poderosa, mas que tem tamanho poder de penetrar no corpo de quem o utiliza, né? E eu até mostrei um artigo de cientista como o álcool age na vida de uma pessoa, né? Ele penetra mesmo no sangue, chega até o cérebro e essa pessoa fica mesmo cheia do álcool, né? E ele age no cérebro e age como um controlador, age como aquele que preenche, aquele mesmo que dirige, que guia essa pessoa, mas de uma forma errada, né? Que Paulo diz assim, olha, no qual há
dissolução, ou seja, o álcool passa a controlar os movimentos, as ações, e essa pessoa fica mesmo em desequilíbrio, fica em descontrole e entra mesmo até em dissolução e por último chega até a destruição, né? Então o álcool passa a controlar essa vida, e é notório, né, o resultado desse autocontrole. Traz tragédias, coisas terríveis, e semana passada eu mostrei, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: assim como, né, o álcool domina essa pessoa, controla, age, assim também seja o Espírito Santo na sua vida, né? Então, a exortação aqui é que deixemos, se tornamos cheios do Espírito Santo, deixando ele controlar a nossa vida, ele mesmo dominar o nosso ser. E isso é uma coisa individual, é interior e é pessoal, né? E o resultado, ou seja, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de procedimento. Então, no verso 19, ele diz: olha, quem está realmente cheio do Espírito Santo, né? Encharcado com o Espírito Santo, preenchido com o Espírito Santo, plenamente ele passa a ser controlado. E a mudança é notória, é visível, porque vai exteriorizar o nosso comportamento, o nosso procedimento. Então ele coloca aqui, né, coisas maravilhosas. E esse agir, né, com a direção do Espírito Santo. Somente para enfatizar, aqui bem pertinho em Gálatas, ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 5, e no verso 16, Paulo está falando da mesma coisa. Ele diz, olha, digo, porém, andai no Espírito. Então, devemos andar no Espírito. No verso 18, ele diz, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Eu quero enfatizar esse andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. E aí no verso 25 ele diz, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, amados, né, o Espírito Santo, ele seja mesmo aquele que age, aquele que comanda, aquele que domina assim as nossas vidas. E vai mudar o nosso comportamento, o nosso procedimento. Então, essa é a exortação. Volte lá em Efésios 5, 19, que aqui ele vai mostrar, né, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que está controlado pelo Espírito Santo, como ela vai proceder, né? Bem prática. Então, primeira coisa, ele diz assim, no verso 19, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então fala aqui, né, o apóstolo Paulo, da minha maneira de falar, da minha maneira mesmo de conversar, né, do meu procedimento em relação à própria palavra. Veja um pouquinho mais adiante, em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 16, quando Paulo fala assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Então, estão percebendo, né, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, a sua maneira de externar vai mudar. O seu palavreado,
né, a sua conversação. E Paulo está dizendo aqui, olha, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? O contrário era um fato. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, né, habitando em nós, qual era a nossa forma de nos comportar? O apóstolo Paulo ele fala, ele diz, olha, não andeis mais como andam os gentios. Outrora eras trevas, outrora tinha outro procedimento. Se você voltar lá em Efésios capítulo 4, olha o que ele diz aqui no verso 29. Não saia, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Não é? Veja que ele diz aqui, no versículo 4 do capítulo 5, um pouquinho à frente, olha. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Então, há uma notória diferença, né, do que nós éramos, o nosso comportamento e até a maneira de falar, o nosso falar. Paulo diz, olha, antes vocês viviam falando coisas vãs, andavam mesmo em conversações torpes, né, em palavras com chocarrices, coisas mesmo inconvenientes. Agora não mais, né? E nos exorta agora a falar de uma outra forma, né? Habite ricamente a palavra de Cristo em nossos corações. Irmãos, é maravilhoso, né, nós compreendermos isso. No Velho Testamento, nós encontramos o Davi, né, o salmista Davi. Veja lá no Salmo 40, e Davi diz assim, olha, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O processo mesmo da transformação, da conversão, né? Deus nos tirou do lamaçal de pecado, nos deu uma, uma viva esperança, uma salvação, nos colocou os nossos pés na rocha que é Cristo, firmou os nossos passos. E veja no verso 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, a exortação para nós hoje à noite é ser cheio do Espírito Santo e vamos agora, né, ter outra forma no nosso próprio comportamento do falar. Então, Paulo é isso que ele diz, olha, volte lá, Efésios 5:19, falando, né, andando, falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E lembrar, não é, irmãos, que esse nosso falar com salmos, os salmos nada mais é do que a palavra de Deus. Então, o salmista que Davi e outros que compuseram os salmos, né, eles falaram o quê? A palavra de Deus. Se nós formos estudar os salmos, é uma preciosidade, né? Nos salmos, o Paulo diz assim, olha, fala entre vós com salmos. Lá na frente nós vemos ele habita ricamente a palavra de Cristo. Então o salmista, ele fala da salvação, né? Fala da criação, do Deus criador dos céus e da terra. Os céus proclamam a glória de Deus,
firmamento, né, mostra as obras das suas mãos. Os salmos falam mesmo da importância do nosso andar. Salmo 1, né? Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela o que? Medita dia e noite. E, ou seja, fazer parte, né, a palavra de Deus na minha vida é o que eu vou falar, irmãos. É o que eu vou me comunicar, aonde eu chegar, né? Claro que nós vamos participar e vivemos no mundo, mas o que sai? Qual é o meu falar? Quando eu me encontro com alguém, na minha conversação, se eu trato das coisas normais, mas se eu procuro, né, levar mesmo essa palavra de Cristo. Não devemos perder as oportunidades. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai externar, né, a palavra de Deus. Eu lembro assim do pastor Fred, e ele exortava muita gente a isso, né? Olha, nós devemos andar sempre atentos nos nossos afazeres, nas nossas, mas não perca a oportunidade, né? Uma pessoa que está mesmo dominada pelo Espírito Santo, o desejo dela é pregar a palavra de Deus, é pregar a salvação. Uma pessoa está em contato com uma pessoa que não conhece a Deus, as coisas de Deus, a palavra, aproveita, né? Fala de Cristo, fala do amor de Deus. Na igreja, onde você está, a conversação seja uma conversação que seja para a edificação da igreja, né? Por isso ele repete aqui, ó, novamente em Colossenses, capítulo 3 e 17, habite, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E para essa palavra habitar, irmãos, eu tenho que permitir, né, ela penetrar. E como é que ela vai fazer isso? Se eu estiver, né, em contato com a palavra, lendo a palavra de Deus. E aí é que entra o Espírito Santo. É Ele que vai me iluminar, é Ele que vai mesmo abrir o meu entendimento para cada vez mais, né, compreender as Escrituras e ser uma bênção, né, aos outros. Ser uma conversação agradável, uma coisa que edifica, né? Então é isso que ele está dizendo, olha, habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos. Sabe, amados irmãos, a igreja de Cristo, ela tem um papel, sim, né, da instrução. Uma das colunas da igreja primitiva é a doutrina, é a instrução. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas essa responsabilidade não é só do pastor, do diácono, do presbítero, mas nós temos como crentes em Jesus Cristo, né, pessoas que o Espírito Santo habita, nós mesmos buscarmos a nossa instrução, o nosso conhecimento da palavra de Deus, para que eu possa ser um instrumento, né, na mão de Deus a outras pessoas. As oportunidades que nós temos no dia a dia. Então Paulo diz, olha, instruí-vos, né, aconselhai-vos com toda a sabedoria e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então volte lá, né? Primeira evidência que uma pessoa assim está cheia do Espírito Santo é que ela realmente é externa, né, no seu próprio comportamento, no falar, no conversar, no proclamar, que seja mesmo para a instrução, para a edificação, para a mesma exortação. Paulo, ele orienta isso à igreja de um modo geral, né? Mas ele fala de outra coisa aqui, né? Veja, no versículo 20. Não só falando,
Mas no verso 20 ele diz, olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa, ele diz que a nossa pregação, a nossa conversação e que seja predominante a palavra de Cristo, né? Mas aqui ele diz, olha, dando sempre graças a Deus. E eu coloquei assim, agora é o nosso proceder para com Cristo, ou seja, sermos gratos a Ele, sermos gratos a Deus, sermos gratos ao Senhor. E aqui, amados, é no nosso procedimento. O apóstolo Paulo, volte novamente aqui em Colossenses, no capítulo 3, e ele diz assim, olha, no versículo 17 agora, não é? O 16 era falando da palavra de Cristo, mas no 17 ele diz assim, olha, e tudo o que fizerdes, ou seja, o meu procedimento, a minha prática de vida, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças a Deus. Ou seja, é a nossa, agora, o nosso procedimento, né? A nossa ação, o nosso agir, tudo que nós fizermos, nós possamos dar graças a Deus, primeiramente, né? E, irmãos, tem muita coisa boa. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Veja como é prática, né? É a vida diária do crente. Ele diz, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados irmãos, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em sua vida muda, né? Não só a nossa maneira de pregar, de falar, mas a nossa maneira de proceder, de uma vez que tudo que eu fizer, seja para dar graças a Deus, seja em nome de Deus, seja para o Senhor, como vai mudar, né, o meu procedimento? Como vai mudar a minha vida? Vai ser notório. Eu vou passar a pensar menos em mim e pensar mais em Deus, primeiramente, né? E ser grato a Deus, irmãos, é muito bom a gente colocar em prática, né? É muito bom, assim, exercitar isso no nosso dia a dia. Sabe, a gente é exortado a agradecer, né? Agradecer normalmente a alguém que faz alguma coisa por nós, faz um favor, faz um trabalho. É óbvio que nós devemos ser gratos, né? Agora, a Deus que nos dá primeiramente, né, o dom da vida, esse ar que eu respiro, esse viver, né, isso é maravilhoso. Nós devemos dar graças a Deus. E muito mais ainda, dar graças a Deus, porque mesmo no mundo que nós sabemos contaminado pelo pecado, um mundo difícil, a vida, irmãos, é boa, não é? Eu aprecio viver. É uma coisa boa. Foi criada por Deus. Apesar de nós vivermos num mundo triste, difícil, injusto, contaminado pelo pecado, mas nós gostamos de viver, não é verdade? Quem quer morrer? Ninguém fala, quer morrer. Não, peraí, né? Ninguém quer morrer. Então, viver é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, viver ainda como um filho de Deus,
eu vou falar que é mais melhor, né? É muito melhor saber que hoje aqui eu sou um filho de Deus, que Deus se importou comigo, que Deus me amou, que Deus me salvou, me escolheu. Oh, amados, então eu tenho que ser grato a esse Deus, andar a cada dia, a cada Senhor, muito obrigado, né? É um exercício de gratidão e vai melhorar muito o nosso comportamento. Nós vamos parar de ser murmuradores, né? O povo murmurador é o povo de Deus, né? Lá no o povo de Israel sempre reclamando, sempre murmurando. O povo de Deus salvo por Jesus sempre está reclamando, nunca está bom, nunca está bom. Sempre está reclamando. Vamos parar com isso. Senhor, muito obrigado. Nós somos exortados a agradecer, né? Em tudo, dai graças a Deus. É mesmo para nos chacoalhar, né? Até para mim, irmãos. A palavra também é para mim. Quando eu estiver triste com alguma coisa, desanimado, né, chateado, para. Senhor, muito obrigado. Olha para o alto, olha para as coisas do alto. O Senhor vai voltar, sou filho de Deus. Tem grandiosas coisas nos esperando, né? Então, é isso que Paulo está dizendo, olha, dando sempre graças a Deus por tudo mesmo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer, né? Então, irmãos, vamos mesmo mudar, né? E uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter esse pensamento, né? Vai ter mesmo esse procedimento. E aí Paulo fala aqui de uma terceira coisa. Primeiramente, nós vimos da nossa palavra, né? Da nossa pregação, seja mesmo a palavra de Cristo. Depois ele fala que nós devemos proceder para com Cristo. E a terceira coisa ele diz, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso aqui é muito importante para as nossas vidas. E o exemplo, irmãos, que o Paulo vai dar aqui, esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é o que vai abrir toda a última sessão, porque Paulo vai falar da vida conjugal, da vida mesmo do casal. Paulo vai falar do relacionamento mesmo entre marido e mulher, vai tratar do relacionamento de pai e mãe, vai tratar do relacionamento de esposo e esposa, vai tratar do relacionamento de pais com os filhos, de filhos com os pais, vai tratar do nosso relacionamento com a sociedade, com as autoridades. Então, ele vai abrir esse leque aqui, mas primeiro ele tem que enfatizar que nós devemos estar o quê? Cheio do Espírito Santo, né? E preparando o terreno, porque nós temos que andar aqui, como ele diz, né? Primeiramente, amados, no temor de Cristo. O temor de Cristo, ou seja, na obediência à palavra de Deus. E ele começa logo dizendo, né? Sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, a submissão. Então, essas três palavras vão ser enfáticas daqui para frente, né? A obediência a Deus, o temor ao Senhor e a submissão, primeiramente, a Deus, a Cristo. E ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros, não é embaixo aqui não, mas primeiramente é no temor do Senhor, né? Então nós devemos entender bem isso. E o exemplo de Paulo aqui, quando ele fala no temor de Cristo, sabe, irmãos, expõe mesmo o relacionamento de Deus na figura, vou falar assim, da Trindade, né? Deus triuno, mas o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Então, esse relacionamento de Jesus com o Pai, o Deus Pai com o Deus Filho,
apesar de serem Deus, né, havia, e é notório nas Escrituras, uma submissão do Filho com o Pai. Nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras. E é esse exemplo, esse modelo que Paulo vai trazer para nós, né? E nós devemos nos sujeitar também, primeiramente, a Deus. Olha, o Senhor Jesus, em João capítulo 10, no versículo 31, ele diz assim, olha, aliás, João 10, 30, eu e o Pai somos um, tá vendo? Está no mesmo nível, né? Eu e o Pai somos um. Porém, se você vê no Evangelho aqui pertinho de João, né, no capítulo 8 e no verso 29, veja como há uma mudança aqui. O Senhor Jesus diz assim, João 8, 29, olha, e aquele que me enviou está comigo. Ou seja, eu e o Pai somos um, e eu sei que Ele está comigo, né? Aquele que me enviou. Não me deixou só, está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus era obediente ao Pai. Ele fazia e veio cumprir tudo que o Pai tinha predeterminado a ele, e ele obedeceu, né? Ele era obediente. E aqui ele diz, olha, o Pai está sempre comigo, pertinho, anda junto, em plena comunhão. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Né, irmãos? Normalmente, você agrada, né, uma pessoa, cuida, está sempre. Essa pessoa normalmente não vai estar perto de você. Né? Agora começa a tratar mal, começa a fazer. Se a pessoa vai querer estar perto de ti, vai nada. Né? Ela vai mesmo que é distância. Mas aqui, Jesus está dizendo: olha, Ele está perto de mim porque eu faço sempre o que lhe agrada. Volte um pouquinho mais aqui em João capítulo 4, no versículo 34. Jesus diz: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Ou seja, a comida de Jesus Cristo, né? O que serve? Para que serve a comida? Para nos alimentar. É aquilo que nós faz o nosso corpo, né, ficar vivo. Sem comida nós vamos morrer, não é verdade? Então Jesus está dizendo aqui, olha, que a minha comida, né, o meu prazer, aquilo que é o meu alvo, é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, e realizar a sua obra. Então veja, né, esse relacionamento de obediência, de submissão, né? Mas ainda aqui, no versículo, aliás, em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, é uma passagem bem conhecida nossa. O apóstolo Paulo diz assim, olha, no verso 5, tende em vós mesmos, ele está falando com aquela igreja, né? Olha, tende em vós mesmos. Então, irmãos, fica bem assim com essas três palavras, né? Temor, obediência e temor, obediência, qual foi o que eu falei? Submissão, né? Então veja bem aqui, olha, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele já existia, né? Era Deus. Nós acabamos de ouvir. Eu e o Pai somos um. A Bíblia mostra que Deus, a Trindade, ela sempre existiu, é eterna, né? E Jesus é Deus. Então, subsistindo em forma de Deus,
Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso é incrível, né? Olha, antes a si mesmo ele se esvaziou. Foi obediente, se submeteu, tinha que descer, deixar a glória, né? Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se submeteu, obedeceu, né, ao Pai, foi obediente mesmo. Continua aqui, olha, tornando-se em semelhança de homens. Então Jesus, sendo Deus, né, veio, tomou, Deus o fez, o preparou um corpo, então ele ficou em semelhança de homem, um homem, Deus homem, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, veja, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus se submeteu ao Pai, né? Foi obediente e é esse relacionamento. Então, irmãos, quando Paulo diz assim, né? Sede submisso uns aos outros, não é questão de diminuição, não, muito pelo contrário, é questão de sentimento, né? Ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você volta aqui para o verso 1, desse capítulo 2 mesmo, Paulo diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, né? Facções ou vanglória, glória própria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, irmãos, parece uma utopia, né? Mas era assim que Paulo gostaria que a igreja de Jesus Cristo caminhasse, andasse. Houvesse mais, primeiramente, né, amor, como ele diz aqui, compreensão, misericórdia, né, humanidade, enfim. Isso aí, como ia mudar? E só pode acontecer isso quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, que ele vai nos transformar, porque aí não vai ser mais eu, né? O velho Herbert, egoísta, intransigente, aquela pessoa difícil, né? Vai mudar o nosso comportamento. É um exercício, irmãos. Por isso que a exortação hoje à noite para nós é essa, né? Seja mesmo, como Paulo diz, cheio do Espírito Santo e sujeitando-vos uns aos outros. Não é questão de inferioridade, não. É questão até de sabedoria, sabe? Não vai mudar o relacionamento na igreja, na família, no relacionamento de uma forma geral. Por isso que, volte lá, né? Esse homem, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trabalhar essa área das nossas vidas. Mas é imperativo, amados irmãos, que nós estejamos mesmo cheios do Espírito, ou seja, dominados, né? O Espírito Santo é que dirija a minha vida e as nossas vidas. Veja mais aqui alguns versículos, né? O apóstolo Paulo diz aqui, olha, em Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12 e versículo 10. Romanos capítulo 12
E o versículo 10 diz assim, olha: amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. São versículos que é difícil, né, colocar em prática, mas ele está falando com pessoas que têm o Espírito Santo, que são convocados a deixar o Espírito Santo, né, controlar as nossas vidas, e aí sim, ele diz, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, deixar, né, ser submisso ao irmão, à irmã. É duro, irmão, né? É o desafio. Olhe mais aqui, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Diz assim o apóstolo aqui, olha: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, né? Falando com salvo, com crente. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então nós sabemos que a nossa carne, ela realmente não presta, né, irmãos? Se nós formos andar na carne, fazendo a vontade da carne, os desejos, né, os pensamentos, vamos virar e proceder com as obras da carne. Mas aqui embaixo nesse capítulo ele fala, né, as obras da carne são, aí fala aquela infinidade de coisas. Mas nós não devemos mais, né, dar ocasião à carne. Antes disso, sede servos um dos outros, assim pelo amor. Veja o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, já pensou? Um irmão, né, devorando outro irmão, mordendo, olha a confusão aqui. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor Jesus, no seu ministério, ele falou assim, olha, um reino dividido, né, uma casa dividida, um lar dividido, ele não vai subsistir, ele vai ruir, né? Ele vai deteriorar, não vai conseguir ficar em pé. Então nós temos que ter muito cuidado, né, em relação a isso. E o Paulo diz aqui, olha, então, né, tema a Deus, obedeça a palavra de Deus, seja submisso a Deus. E aí como vai mudar, né? Veja que no versículo 26, Gálatas, mesma palavra, Paulo diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, nos gloriarmos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Inveja. Irmão tem inveja de outro irmão. Sabe, irmãos, isso acontece em muitas famílias, em muitos lares, né? Um irmão tem inveja do outro irmão, porque o irmão foi melhor sucedido, ou em várias áreas, né? Isso acontece. Mas Paulo está dizendo até no meio da igreja, tem inveja uns dos outros. Veja, né, como isso é perigoso. Efésios capítulo 4 agora, nós já estudos atrás mostramos isso. Mas veja o que diz aqui, olha, Efésios 4, capítulo 1. Aliás, Efésios 4, verso 1, desculpa. Rogo-vos, pois eu,
o prisioneiro do Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 2, olha, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo está dizendo que nós devemos, suportar uns aos outros em amor. Na igreja mundial, irmãos, há situações, que, eu diria assim, tem irmãos que se dão melhor com outros irmãos, tem irmãos que às vezes têm problema por algum motivo com outro irmão, mas nós devemos o quê? Nos suportar uns aos outros, conviver, como uma família. Não precisa estar de beijo e abraço, não é isso não, mas cordialmente, andando como irmãos, suportando-vos uns aos outros, nos submetendo uns aos outros. Então, volte aqui, o nosso tempo está chegando ao final, mas essa preparação aqui do apóstolo Paulo, que ele vai desenvolver, volte lá, Efésios capítulo 5 e versículo 18. Ele diz, enchei-vos do Espírito, deixa o Espírito Santo te controlar, deixa mesmo o Espírito Santo dominar, dirigir as nossas vidas, E começa interiormente, individualmente, e vai externar, claro, no meu modo de agir. Paulo diz, olha, mudando, essa mudança no meu falar, na minha pregação, na minha palavra, que seja mesmo a palavra de Cristo. Não só isso, mas no meu proceder, no meu caminhar, no meu fazer, no meu agir, no meu comer, no meu vestir, no meu, ele fala, tudo dando sempre graças a Deus. E agora Paulo fala em sujeitar a Deus primeiramente, ser obediente à palavra de Deus, ter temor a Deus e se submeter a Ele. Aí, irmãos, com o poder do Espírito Santo, vai haver uma transformação na vida da igreja, e é isso que esse homem está interessado, E ele começa primeiro individual, no meio da igreja, e se Deus permitir, na semana que vem nós vamos começar a tratar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos e finalmente até na relação na nossa sociedade. Mas começa tudo aqui, Primeiramente, sendo cheio do Espírito Santo. E hoje à noite, sabe, amados? Primeiramente é o desafio para a minha vida pessoal. Salvo por Jesus Cristo, amém. Tem o Espírito Santo presente. Agora, somos desafiados a sermos cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Eu vou ter que mesmo me humilhar, diminuir o meu eu, cancelar as minhas vontades, as minhas ações e deixar mesmo o Espírito Santo me dominar. Como o álcool domina uma pessoa, deixa o Espírito Santo te dominar. Deixa o Espírito Santo me dominar. E nós vamos provar, irmãos, bênçãos sem medidas, na nossa vida e na nossa igreja. Que Deus nos ajude, nessa caminhada. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio realmente de sermos pessoas já esclarecidas, pessoas que realmente têm a presença do Espírito Santo,
a salvação em Cristo Jesus. Mas, Pai, nós somos exortados a andar mesmo nesse mundo, a andar mesmo nessa vida nova que o Senhor nos deu. E hoje à noite, que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, que é sermos cheios do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo nos controle, nos dirija, através mesmo da obediência ao Senhor, através mesmo da submissão ao Senhor e do temor ao Senhor. E, Pai, temos certeza que haverá uma transformação mesmo, tanto no meu falar, como no meu proceder e como na minha vida mesmo, Pai, até no relacionamento na igreja, na nossa casa e até na nossa comunidade no mundo. Então nos ajuda, Pai, nessa noite, nos dá mesmo compreensão. Nos ajuda, Pai, a entender que realmente somos pessoas diferentes. Somos o Teu povo, o povo de Deus. E devemos ser as Tuas testemunhas, Pai. E não mais aquilo que nós já vimos, andar no passado, na velha criatura, mas nessa nova vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Então, nos ajuda. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.